Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E hoje eu confesso que eu estou muito feliz, trazendo uma convidada que vai passar para a gente aqui um método de gestão pública por meio de ferramentas, né, que fazem sim o nosso estado, os nossos municípios crescerem mais e mais. Eu não tenho dúvida que você vai gostar. Estou falando da advogada a doutora Mariana Madeiro, que vem falar sobre compliance e outras coisas bacanas daqui a pouquinho, porque está no ar o programa Neto Alto. Eu volto já. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto hoje, como eu falei no começo do programa, trazendo para você uma radiografia dos novos processos de gestão. E para isso, né, a nossa querida Betânia Cristina, que é a diretora de programação, convidou a advogada Mariana Madeiro para que viesse aqui, né, contemplar com a gente esses processos. Primeiro eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua presença aqui no nosso espaço e já perguntando quem é Mariana Araújo Vasconcelos Madeiro. Seja bem-vinda. Obrigada, Neto. Para mim é um prazer enorme estar aqui, né, dentro desse programa, que é um conceito. Obrigado. E feliz. Que nós acompanhamos e estamos felizes por poder estar aqui e contribuir um pouco sobre essas questões desses processos internos que são tão importantes para dentro de qualquer gestão, inclusive a gestão pública. Perfeito. Não é isso? E Mariana Araújo de Vasconcelos Madeiro é uma advogada. Eu sou mãe, sou esposa, sou católica, sou a pessoa que entusiasmada, que ama a parte de direito público e que acredita em transformar gestões através de implementação de ferramentas que possam unir não só a tecnologia, mas também a parte humana, o corpo humano e técnico do seu órgão, do organismo, né? Tornar o município realmente um organismo vivo. Perfeito, eu concordo. Até porque dentro dessas ferramentas, eu queria já começar lhe provocando, né, existe o compliance, né, que é exatamente uma metodologia, né, que é já implantada há um bom tempo, né, eu diria não tanto tempo, mas que vem trazendo grandes benefícios. Eu queria que você apresentasse para o nosso telespectador exatamente, né, o significado, né, e quais são as verdadeiras diretrizes do compliance, né? Até porque daqui a pouco a gente vai falar, por isso que eu gostaria que você apresentasse esse termo, claro que muitos já conhecem, mas porque ele vai estar inserido dentro desse nosso bate-papo em vários aspectos. Sim, com certeza. O compliance, Neto, ele é um termo que ainda precisa de muita conscientização. Por que que eu falo isso? Porque ele é muito visto como uma cobrança. E o compliance, ele serve como uma ferramenta que vai auxiliar a gestão através de dados fidedignos, né? Através de gestão de tempo, através de
accountability, que seria a responsabilização daquelas metas, daqueles objetivos que foram criados. Então, nós temos diversos princípios que norteiam o compliance, mas que dentro de uma gestão pública é necessário que nós tenhamos em mente que o compliance ele vai auxiliar e tornar a transparência uma relação de confiança. A relação de confiança através da transparência, ela vai aumentar o resultado, não só das políticas públicas que naquele local ou naquela região sejam implementadas, mas também com a conscientização de toda a sociedade que faz parte daquele município, de que o gestor está apto para estar à frente das demandas municipais. Que é isso que hoje nós falamos tanto, né? Que não podemos mais viver numa era onde se trabalha em qualquer âmbito, seja público ou privado, de maneiras tradicionais. Nós precisamos inovar. Perfeito. Principalmente com responsabilidade, né? Exato. Uma das coisas que a gente nota, e o nosso estado tem tido um grande avanço, talvez esse trabalho que você traz aqui para a gente, para apresentar, né, juntamente com a sua empresa, que daqui a pouco a gente vai falar da consultoria, juntamente com o maridão que está aqui, e que tem demonstrado em vários municípios por onde passa, resultados extremamente plausíveis. Eu pergunto, eu diria que uma das principais ferramentas que está inserido dentro do compliance é fazer com que o gestor, né, o prefeito, sinta que dentro dessa ferramenta ele pode desenvolver um trabalho, né, talvez mais curto e com muito mais resultado. Isso também tem sido muito bem aceito pelos gestores? O que você falou tem toda a razão, mas como eu havia dito, a parte da conscientização eu ainda sinto que é muito importante. Nós temos criado um movimento dentro dos municípios ou dentro dos órgãos para que as ferramentas, como foi falada, né, ou do compliance ou de um ecossistema de governança pública, ela seja tida como um aliado dentro da sua gestão. Porque sim, de fato, o município que tem feito uma implementação de governança pública, de ferramentas de compliance e tem se utilizado disso, eles têm saído à frente dos outros que não têm nem consciência ainda disso. Então, de fato, ainda precisamos mais implementar esta consciência, porque não são todos os municípios que possuem nem sequer um comitê de governança e integridade, por exemplo, que é extremamente importante, inclusive muitas legislações hoje em dia nos cobra para ter isso. Mas eu vou além disso, porque para além de cumprir a legislação, a gente precisa atingir um bem maior, que é a sociedade que elegeu esse prefeito, esse vereador, né? Porque nós estamos falando de todos os poderes, não apenas do poder executivo, mas também o poder legislativo, que é tão importante quanto fazer parte desse compliance, dessa governança, dessa gestão integrada, para alcançar, assim, as políticas públicas com eficiência, com qualidade e ter dados eficientes para demonstrar esse resultado para a sociedade. Então, os prefeitos que já se conscientizaram e que estão implementando em seu formato de gestão essa ferramenta ou essa estrutura, esse ecossistema de governança pública, de compliance como ferramenta, eles estão saindo muito à frente, porque isso aumenta, inclusive, o seu poder diante do seu eleitorado. Ele consegue demonstrar que, de fato, ele está apto e capacitado para estar ali. E você falou agora capacitado. Eu diria que também muitos também ainda vão para a resistência em mudanças, né? Então, assim, prefere que não mexa, que não faça isso, não toque naquele determinada secretaria, não pode ser mexida. Mas vale salientar que o trabalho que você exerce, que daqui a pouco a gente vai falar também de um startup que tem sido realmente para vários municípios, né, um aliado na gestão. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês. E a gente tem municípios que são modelos já, né, e talvez esse programa, você que é prefeito de algum município,
que está assistindo o nosso programa, na situação de gestora, de implantadora, né, dessas características de novas gestões, o que se faz diante daquele gestor que, assim, eu diria que não vê lá na frente, né, que é um trabalho que vai tirá-lo de várias adversidades, até com questões de justiça, Ministério Público, enfim. De que forma vocês tratam, né, ao ponto de trazê-los, como já teve, hoje tem prefeitos que são exemplos de gestões, mas que lá atrás foram resistentes à mudança. De que forma vocês conseguem fazer com que ele venha com vocês e, de repente, vocês mostram a excelência dos resultados? Neto, nós precisamos fazer com que os prefeitos e vereadores e toda a sociedade, eu bato muito nessa tecla porque nós trabalhamos com a integração de todos os setores, seja o setor privado, através dos empresários locais, que é de extrema importância também ter o conhecimento dessa ferramenta e desse ecossistema, assim como eu chamo, que é a governança pública, para a melhoria do todo, da sociedade local. Então, quando o prefeito é muito resistente, nós temos que ter muita cautela, porque a gente sabe que inovar não é apenas uma tecnologia, a gente tem que também inovar no que pensamos, na parte mental, realmente. E, de fato, existem algumas síndromes, né? Eu, salvo engano, posso até não estar muito correta com o jargão, mas é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. E tem muitos órgãos que ainda tramitam dessa forma os processos. Mas isso já é algo ultrapassado. E muitos gestores... Já foi pior, né, no caso, isso. Né? Já foi pior. E a gente tem visto e notado que é recorrente, inclusive, a procura por uma capacitação de seus técnicos, por uma melhoria na gestão e na apresentação dos seus resultados. Então, os prefeitos, quando eles vão se candidatar, eles precisam colocar as promessas de campanha e ficam ali circulando essas promessas de campanha. E se eu apresento a ele uma plataforma, uma ferramenta que vai facilitar essas entregas e vai auxiliar no monitoramento desse gestor, para que ele, enquanto gestor, possa ter mais tempo hábil para produzir realmente políticas públicas de qualidade, aí eu pergunto, quem não gostaria de ter isso dentro da sua gestão? Verdade, interessante que, baseado até no que você está dizendo, envolvendo outros pares, né? Porque não é só o prefeito, também o prefeito não, eu quero, mas quando chega em outras secretarias, resistência. Chega em fulano, mas não vale não, porque ali não vai aceitar. Isso, vocês passam por isso, não passam? Exatamente, há uma preparação de toda a estrutura municipal, através das secretarias, das gestões, das lideranças que fazem parte, aquelas lideranças que precisam ser ouvidas, que precisam escutar as demandas, porque por vezes a secretaria está com alguma política em trâmite, né, em andamento, e aquilo dali já não é mais um anseio local, aquilo dali já não é mais uma política pública necessária, não é prioridade. Então, definir metas, prioridades de governo, tudo isso se faz necessário para que a gente consiga alcançar o resultado eficiente. Perfeito. Como tanto se fala, né? Ter uma gestão eficiente, mas como é que eu consigo chegar nessa gestão eficiente? Então, é esse programa de governança e de compliance que a gente monta na sua estrutura para que você tenha a capacidade de monitorar aqueles que você colocou para ajudá-lo na sua gestão, que seriam os secretários, os seus técnicos, e que eles sejam capacitados para que eles consigam estar lá e devolver à população aquilo que é esperado. Interessante, eu acredito que dentro dessa ferramenta, né, também existem as cobranças, né, de cada gestor. Então, assim, não é só implantar, você tem que também, como gestor, juntamente com a empresa, que daqui a pouquinho a gente vai, no segundo bloco, falar um pouco de startup, que é a grande ferramenta, a grande sacada que eles tiveram, né, que vem, no caso, trazendo várias prefeituras
para números expressivos de gestão. Logo no segundo bloco a gente vai falar só sobre exatamente essa startup. Eu digo o seguinte, é um conjunto de forças que fazem os grandes resultados dentro desse processo da compliance, não é isso? Exatamente, Neto. Nós precisamos unir e integrar a todos os segmentos, o legislativo, o executivo, os seus gestores, através de seus secretários, líderes de governo, a sociedade, que tem um papel muito importante, os empresários locais. Essa estruturação e essa integração é que vai fazer, através de ferramentas corretas e aplicadas, com monitoramento adequado, vai fazer com que a política pública, o serviço público passe a ser um valor público. Perfeito. Entende? A gente não está ali apenas para implementar uma ferramenta. Ela precisa ser capacitada para que ela seja perene. Perfeito. Que tenha continuidade nas gestões. Porque a transformação do seu município, como eu costumo dizer, e hoje é muito falado, de sair para uma cidade inteligente, que é a Smart City, ou que é o que a maioria das pessoas esperam, ela precisa ser humanizada primeiramente. E ela precisa ter em sua consciência que precisamos capacitar sim quem está lá e precisamos dar continuidade. É um processo que não termina, né? Ele não tem o seu fim, né? Porque você está sempre se fortalecendo, novos conhecimentos. Você falou de cidades inteligentes, o Café da Algás já está ali, a gente vai com um rápido cafezinho. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai trazer para você. Vamos abrir ainda mais, né, no caso, o leque, para que você possa conhecer a startup que é implantada nos municípios e os resultados que trazem eficiência e eficácia do gestor público dentro de um processo que todos saem ganhando, inclusive a gente, com orgulho de ser alagoano, tá certo? Eu vou com um rápido intervalo, eu volto já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Olá, eu sou Milene do Grupo Patamada, um grupo de proteção animal que existe há mais de 10 anos. E aqui no Maceió Shopping, nós temos pontos de arrecadação de doações. A gente aqui arrecada roupas de masculinas, femininas, infantis, para que a gente possa revender. E toda essa renda, ela é destinada aos nossos pets, onde nós vamos comprar ração, pagar contas, pagar funcionários, o básico para que a gente consiga manter o nosso projeto funcionando. Então, se você tem peças em bom estado de conservação, onde a gente consiga revender no nosso pré-shop, deixa aqui a sua doação. Nossa parceria com o Maceió Shopping dura o ano inteiro. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje debatendo gestão pública, exatamente com a advogada, a nossa querida Mariana Madeiro, que vem dar uma aula sobre compliance. E agora a gente vai entrar numa ferramenta muito bacana, que é o startup,
que ela vem conduzindo e fazendo várias prefeituras aí galgar novos horizontes. Mas antes eu queria, produção, por gentileza, solta um vídeo exatamente da forma que essa empresa e que a nossa advogada aqui, nossa convidada, vem trazendo grandes resultados na tela para você. Chegou o tempo da transformação. A Kairos, startup da Porto Consultorias, nasce com a missão de impulsionar gestores e transformar a gestão pública por meio da governança e do compliance. Com tecnologia, estratégia e propósito, a Kairos ajuda a construir administrações mais eficientes, transparentes e responsáveis. É o futuro da gestão pública acontecendo agora. Um novo tempo de resultados reais, sustentáveis e guiados por valores. Porque quando a inovação encontra o propósito, a transformação é inevitável. Kairos, o futuro começa agora. Aí está, pessoal, um grande evento que foi exatamente esse evento, né, quase agora no café a gente estava conversando, que é um evento que vem prefeituras de outros estados para cá. Eu queria que você passasse um pouco para a gente. Que coisa bacana, quer dizer, a referência, né, no caso desse modelo, né, de condução de gestão, tem contagiado também outros estados? Sim, muitos estados a nível Brasil têm se transformado e buscam transformar a sua gestão. Então, como eu falava, Neto, esse final de semana nós estávamos com 60 prefeituras, com prefeitos, vereadores, vereadoras, falando sobre como transformar o seu município em uma cidade inteligente através de gestão eficiente. É exatamente esse tema que a gente tem tratado aqui. E eles vêm ansiosos e querendo levar mais resultado para formar uma rede, um movimento dentro dos municípios da sua região, para que isso possa alcançar melhores resultados e em busca, inclusive, de investimentos locais. E aí você, eu falei do startup, eu queria que você passasse para a gente, né, também essa importância dessa ferramenta que traz exatamente todas as etapas, os resultados, enfim. Passa para a gente como é que tem sido também esse startup que tem revolucionado os gestores do Brasil todo. Então, a nossa startup, a Kairos, ela surge nesse ano de 2025, após alguns anos que já estávamos à frente de gestão pública, para transformar, para levar essa transformação na forma de governar. E com isso vem trazendo muita parceria. Uma das parcerias que estamos agora desenvolvendo uma plataforma junto com o professor que é mestre, professor Arthur Amorim, uma referência aqui, até para você trazê-lo, porque vou indicá-lo. Você vai fale com a Betânia, como é o nome dele? Arthur Amorim. Professor Arthur Amorim, faço questão que você venha aqui também debater, porque gestão pública é um serviço que é contínuo. Então, assim, não tem pai da criança. Cada um dá a sua colaboração, né? E também eu quero a sua aqui para poder dividir com a sociedade exatamente esses elementos propositivos para o alagoano, tá bom? Perfeito. O professor Arthur Amorim tem sido nosso parceiro no desenvolvimento de uma plataforma que vai auxiliar os municípios através de inteligência artificial. Vamos utilizar da tecnologia juntamente com todo o aparato e o complemento da governança pública, para que a gente possa levar uma plataforma de monitoramento. É uma sala de monitoramento que a gente propõe colocar dentro daquela gestão, para que ele tenha dados e consiga obter resultados de forma mais rápida. Legal. O governo do estado, me parece que já tem, né, um setor muito bacana em cada órgão, tem exatamente o setor de governança, que faz todo esse retrato, né? O governo, ele traça a mesma linguagem. Eu estou falando isso, gente, porque a nossa convidada fez parte durante 10 anos, né, do governo, e aí, qual é aí trazendo para o governo do estado, né? Só para que os prefeitos tenham noção do que pode também ser oferecido no município, né? Qual é a radiografia do governo do estado em detrimento ao setor público e os benefícios, né, que o setor de governança também, cada secretaria traz. Sim, Neto.
Eu fiz parte desde 2015 até 2024 como assessora de governança com a secretária Poliana. O governo implementou esta Secretaria de Governança, o que, na minha opinião, enquanto apaixonada pelo direito público, fiquei ainda mais pela área de compliance e de governança, pois as ações ali realizadas, elas nos trazem essa visão ampla da política pública, nos trazem melhores resultados e oportunidades de permitir que o gestor consiga ter um maior controle sobre os seus gestores e sobre as suas ações. Vai colocar meta, vai colocar responsabilidade, vai saber a quem vai ser cobrado para ser determinada ação desenvolvida. Então, isso tudo nos dá a oportunidade de elevar aquele serviço local. Doutora, dentro desse contexto que nós estamos debatendo aqui, um programa muito bom, muito interessante, que às vezes a sociedade não percebe, não sabe que por trás, né, de um atendimento, seja lá onde for, né, seja lá do município, do governo, existem profissionais que preparam aquele funcionário, né, aquele concursado, para que possa dar o melhor por você, mas sempre tem aquele que não colabora muito. E aí eu vou para uma situação até para provocar você. Né? Aquele prefeito que está, né, vibrando, né, com a implantação de todas essas etapas de gestão, mas tem um funcionário que não está colaborando muito bem. E o papel de vocês não tem jeito, é levado para o prefeito que determinado funcionário não está contente para aquele cargo. Como é que vocês conseguem resolver essa situação? Porque a gente está falando de processo, e processo também tem gente no meio dele, né? Não existe processo sem gente. O que faz andar o processo são as pessoas, e aí nem sempre as pessoas estão preparadas para o cargo. De que forma é resolvida uma situação como essa? Já aconteceu esses casos? Sim. Neto, nessas ocasiões, a própria plataforma que nós implementamos vai trazer ao prefeito ou ao gestor a noção e a visão do que ele pode melhorar dentro dos setores, dos seus gestores, do seu secretariado, dos técnicos e colaboradores que estão ali. Pois há uma necessidade de ser monitorado, há uma necessidade de ser acompanhado em tempo real. A tecnologia nos ajuda muito com isso. E os dados que o prefeito ou o gestor vai receber é em tempo real. Então, não é nem necessário que o consultor ou a consultoria ou outra pessoa que não seja o próprio prefeito ou o gestor que está à frente e responsável pela ação seja chamado ou colocado à situação, porque ele próprio vai perceber aquilo deixou de ser realizado ou aquilo não foi entregue para a sociedade da forma como se esperava, da forma como você bem colocou, que o prefeito está entusiasmado e muitas vezes sim, não tem como um prefeito poder monitorar sem a ajuda da tecnologia. Perfeito. E dessas ferramentas todos os seus colaboradores, não é verdade? Então, a startup ela pensa em criar esse movimento e essa rede de apoio para a gestão. E aí lá na ponta está o cidadão, o morador do município, né, que olha para trás e fala: rapaz, o prefeito anterior não fazia isso, né? Você sente logo de cara, né? De que forma vocês que implantam recebem esse feedback, né? De que forma vocês enxergam que aquele município está realmente indo na curva da elevação, né? Crescendo, e a sociedade pujante, é óbvio, a alegria chega. É notório as mudanças? Sim, Neto, é notório, deve ser notório, pois quando a gente implementa uma governança pública, uma ferramenta de compliance dentro dos municípios, há uma necessidade de escutativa. A transparência ela deve ser ativa. A gestão ela se torna preventiva. Ela vai prevenir através de planejamento estratégico, da escuta do segmento, da escuta do cidadão. E isso também foi pensado. Na desenvoltura dessa plataforma, nós pensamos em deixar uma aba, um canal voltado
para a população, porque a sociedade, ela é eu costumo falar que ela está dentro de um dos pilares da governança, porque para que o prefeito, o vereador, o gestor público consiga alcançar o seu eleitorado, aqueles que lhe colocaram ali, eles precisam também escutá-los. Perfeito. Concordo, e para isso, plenamente. a gente pensou em deixar uma aba justamente para que esses cidadãos, esse stakeholder, como a gente conversa e chama, empresários, secretários e pessoas que por vezes não precisam se identificar, mas que vão deixar os seus comentários. E é notório quando uma gestão ela implementa a governança e o compliance, porque o bem-estar social é desenvolvido. Então não tem como, a moradia há uma crescente, não é? A saúde pública ela é revigorada, as praças e ruas são movimentadas de forma que todo esse ecossistema que é a sociedade anda junto para um caminho e um futuro que é hoje, não é mais amanhã. Doutora, essa ferramenta, né, que a gente pode... estamos debatendo o setor público, mas certamente aquele empresário que está enxergando aquela empresa dele totalmente organizada, né, o setor administrativo, de inovação, ou coisa dessa natureza, eu pergunto, a empresa na qual você, né, tem essas ferramentas, que daqui a pouquinho a gente vai apresentar para a sociedade, ela também atende a essa demanda administrativa, de inovação? Fala um pouco para a gente. Né? Fala aquele empresário que nesse momento tem quase 100 funcionários e a coisa não está andando a contento. Quais são os elementos que você tem para também ajudá-los? Sim, com certeza, Neto. A governança ela surge no setor privado. Uhum. Então, o setor privado ela já fala em governança e a ideia de implementar isso tudo e buscar essas ferramentas da gestão privada para a gestão pública é porque todo o processo, seja ele privado ou público, ela precisa de monitoramento, ela precisa de estruturação e nós temos também alguns clientes da área privada, empresas de 10 funcionários, empresas de 100, 200 funcionários, porque por menor que você seja, você precisa se estruturar. Para que isso seja algo que vai iniciar, se você está iniciando a sua empresa, você precisa estruturar com um bom código de condutas, para que você deixe uma cultura fortalecida. Perfeito. E todo aquele caminhar que vai ser necessário ser feito, já seja através de um regimento. Então, regimento interno, isso nós chamamos de compliance dentro da empresarial, ou um compliance trabalhista, porque nós prevenimos riscos para essas empresas privadas, que trabalham muitas vezes com seletistas ou com parcerias, e aí a gente tem uma previsão, um arcabouço de contratos, de due diligence, de regimento interno, isso tudo é fomentado dentro da empresa. Coisa bacana. E aquele telespectador que nesse momento está vendo o nosso programa e fala, rapaz, eu quero conhecer um pouco melhor essa empresa, de que forma a gente pode apresentar, telefone, Instagram, como é que a gente pode chegar até o pessoal que nesse momento nos assiste? Nós temos o Instagram da Porto, você vai colocar Porto Consultorias e já vai também para o site da nossa empresa. Qualquer necessidade local, fazemos visita local. Então vamos fazer o seguinte, o produção bota aí embaixo, por gentileza, @Porto Consultorias. Porto Consultorias. Gente, dá uma entradinha aí nesse Instagram e dá uma olhadinha exatamente em todas as ferramentas. A gente está citando algumas, porque se a gente fosse falar realmente no que a Porto Consultoria faz, aí tem que ser uns 4 dias de programa. Então a gente está começando, mas de vez em quando ela vai passar por aqui para trazer algumas novidades em vários campos da gestão. E aí, como está aí embaixo, Porto Consultoria, não deixa de seguir, tá certo? Obrigada, Neto. É muito prazeroso falar sobre este assunto, sobre essa temática. Eu sou uma apaixonada na área do direito público e acredito na área das políticas públicas de qualidade. Eu acredito na transformação através de pessoas, com a utilização de ferramentas corretas, para que a gente consiga ter um valor público dentro da nossa sociedade. Coisa bacana. Eu quero, em nome de todos nós que fazemos o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda, agradecer a presença do seu marido, irmão dele? Samir Madeiro. Samir Madeiro.
primo de um grande amigo meu, né? Leva o nosso abraço, né, ao nosso querido Gustavo Madeiro, homem de bem, tem um carinho muito grande por ele, né? E façam sempre daqui a sua verdadeira tribuna, e esses assuntos, gente, ele vai ser sempre direcionado em primeira mão para que chegue até você, para que vocês saibam que existem empresas sérias dentro do nosso estado que preparam o alagoano para cuidar do alagoano, tá certo? Obrigada, Neto. Eu queria fazer um convite também aqui, deixar a todos os telespectadores, prefeitos, sociedade em geral, porque é importantíssimo que o cidadão participe dessa pauta. Nós vamos lançar a plataforma ainda esse ano, até dezembro. Pretendemos reunir prefeitos, vereadores, órgãos de estado, órgãos federais. Vamos lançar em conjunto com o professor Arthur e também temos a edição aí de 10 revistas que falam só sobre cidades inteligentes com gestão eficiente, onde a primeira também vai ser lançada nesse momento em dezembro e você é nosso convidado especial. Faço questão de ir, como também a nossa equipe, né, de jornalismo também vai passar por lá, né, para cobrir esses eventos que traz para a gente a alegria, né, de ver Alagoas sempre diferenciada em todo o Brasil e com certeza por meio dessas empresas que trazem essa alegria para o nosso programa, tá certo? Amém. Leva o nosso abraço a todos que fazem lá repete. Porto e Cairós. Porto Cairós, e vamos passar de novo o Instagram, pessoal de casa, qual é? Porto Consultorias. @Porto Consultorias. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Sebrae. Se você está triste, não tem a consultoria da Porto, sua empresa não está decolando, dá um pulinho no Sebrae e procura os consultores do Sebrae. Passa para ele uma radiografia de cada problema. Neto, meu cheque especial foi embora, meu estoque, enfim, a minha empresa não está bem. Calma. Para cada problema, ele vai dar uma solução e com certeza a sua empresa vai voltar para a cabeceira da pista e decolar, como todas que vão lá e eles ligam para a gente, tá certo? Porque o Sebrae é a verdadeira ferramenta do empreendedor alagoano, tá certo, gente? Lembrando, coisa boa, se você ainda está reclamando que gasta muito dinheiro com combustível, né, olha, turismo, trabalho com ele, mas a gasolina está muito cara, calma. Bota um kit GNV e usa um produto que é nosso, é da Algás, que é o gás veicular. Você vai ter até 45% de economicidade. Então, kit GNV, gás veicular, tudo a ver com você, porque com a Algás você faz muito mais, gastando muito menos. Tá certo, gente? Na direção cinematográfica Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Marcel Rufino, e na direção de programação, minha querida Betânia Cristina, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, claro, na certeza de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal, tchau, valeu! Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.